Olá pessoal, hoje a gente vai falar desse livro aqui, Porque as Pessoas Acreditam em Coisas Estranhas, do psicólogo Michael Shermer. Ele faz aqui uma diferenciação entre o que é ciência e o que é pseudociência. Ele chama de coisas estranhas justamente as crenças pseudocientíficas. Um exemplo de ciência, astronomia. Um exemplo de pseudociência, astrologia. Esses dois conjuntos de crenças, eles têm o mesmo fundamento, o mesmo método? Então, não tem. Por isso que um é ciência e o outro é pseudociência. Ele discute, então, exaustivamente a diferença entre ciência e pseudociência. E isso cai justamente no diálogo sobre duas necessidades que nós temos, que é a necessidade de acreditar e a necessidade de duvidar. Qual que é a postura mais interessante entre esses dois extremos? Acreditar em tudo e duvidar de tudo. Então, é interessante a gente usar um método que a gente chama de ceticismo, que é exigir provas de alguns tipos de alegações, não de todos. Por exemplo, se o seu amigo, você chamou seu amigo para ir para sua casa, ele passa perto de um pé de goiaba. Quando ele está passando perto do pé de goiaba, ele viu uma goiaba cair. Ele chega e te conta essa história. Quando eu estava passando perto de um pé de goiaba, uma goiaba caiu, quase caiu na minha cabeça. Tem necessidade de você duvidar disso? O que você vai pensar? Pé de goiaba dá goiaba. Goiaba, quando amadurece, cai. Não tem nada demais. Então você não precisa ser cético em relação a essa afirmação. Duvidar disso não é ser cético, é ser chato. Não tem necessidade de ser chato. Duvidar de tudo é bobagem. Agora, quando que você tem que colocar o seu ceticismo em alerta? Se esse mesmo amigo estava indo para sua casa, passa perto de um pé de goiaba e ele fala que teve que correr muito porque o pé de goiaba começou a correr atrás dele, aí você já fica, peraí, pé de goiaba não costuma correr. Eu quero mais evidências de que isso aconteceu. Então, quando alguém te conta alguma crença que é bem fora do que você esperava, do que você conhece do funcionamento do mundo, aí você exige mais evidências. Alegações extraordinárias exigem evidências extraordinárias. Quando alguém te diz que conversou com os mortos, ou conversou com uma pessoa morta, peraí. Na verdade, aliás, né? Falar com o morto é muito fácil. O desafio é fazer ele responder. Mas então, se alguém falar que conversou com uma pessoa morta, você tem, peraí, eu preciso de mais provas, eu preciso de evidências. Isso não acontece normalmente. Na verdade, nós não temos nenhum tipo de evidência que mostra que isso aconteceu sequer uma vez na história da humanidade. Então, nesse momento, você tem que colocar os pés atrás e tomar cuidado para não acreditar nesse tipo de coisa. Exigir evidências. E as evidências, elas têm que ser proporcionais ao que a pessoa está alegando. No seguinte sentido, uma foto borrada, não. Se você faz uma alegação muito extraordinária, acabei de ser abduzido por um ET. Passou um disco voador lá em cima da minha casa, me abduziu. O que você tem de evidência para demonstrar que essa afirmação extraordinária realmente aconteceu, é verdadeira? Eu tenho uma foto borrada de um disco no céu. Não, isso aí não. A sua afirmação ela é muito forte, ela vai contra várias evidências e várias coisas que nós conhecemos do mundo. Se ela é muito forte, ela exige uma evidência muito forte. No mínimo, você tenha filmado, você tenha tirado foto com os ETs, né? Então, você tem que, no mínimo, exigir uma certa quantidade de evidências, e essa quantidade de evidências tem que ser proporcional à alegação que você está fazendo. Se você faz uma alegação simples, você nem precisa ter provas. O exemplo que eu dei do pé de goiaba. Agora, quando você faz uma alegação que ela vai contra o que a gente espera do funcionamento do mundo, não é que você tem que fechar a mente e não acreditar naquilo de jeito nenhum, porque senão você não permite que novas ideias entrem na sua cabeça. Mas é só um cuidado. Coloque o seu ceticismo para funcionar. Espera aí, isso não é comum de acontecer. Me mostre evidências de que isso acontece. Então, um problema grande, voltando no assunto de ciência e pseudociência, é que a pseudociência muitas vezes usa a linguagem científica, mas não usa os métodos científicos. Vou explicar isso melhor. Antes disso, por favor, se inscrevam no canal,
ativem as notificações e deixem o like no vídeo se vocês gostaram. E deixem nos comentários o que vocês estão achando desse vídeo, se vocês gostam desse tipo de livro. Eu tenho muitos livros para falar para vocês sobre a diferença entre ciência e pseudociência. É um tipo de assunto que me interessa muito, então já li bastante sobre isso. Mas só vou falar se vocês tiverem interesse. Então, outros tipos de pseudociência. Além de astrologia, numerologia, mediunidade, acupuntura, percepção, qualquer tipo de percepção extrasensorial, conversa com mortos, tarô, leitura de mente, tudo isso é pseudociência. Muitas vezes tem uma linguagem científica por trás, mas o método de testes que podem ser repetidos por pessoas diferentes em lugares diferentes, isso não é feito. E todos os efeitos paranormais alegados que foram testados até hoje, todos se mostraram falsos. Todos eles, tá bom? Então, gente, muitíssimo obrigado pela atenção de vocês. Recomendo fortemente esse livro, porque é interessante deixar claro o seguinte. Por exemplo, a astrologia, que é um tipo de crença muito comum hoje em dia, e eu vejo isso no meio universitário. É bobagem? É óbvio que a astrologia é falsa? Não é óbvio. Galileu deu aula de astrologia. Newton deu aula de astrologia. Então são pelo menos dois seres muito inteligentes que achavam que a astrologia fazia sentido, funcionava. Hoje em dia a gente sabe que não funciona. Eu vou deixar para vocês na descrição do vídeo um artigo, tem vários artigos, eu vou deixar o mais relevante, que foi publicado inclusive na melhor revista científica do mundo, que é a Nature, mostrando num teste duplo cego que não existe nenhuma correlação entre a data que você nasceu e a sua personalidade. Não existe correlação nenhuma entre essas duas coisas. Não existe nada disso. E não existe correlação entre o seu signo e o tipo de personalidade que você tem. Então, mas isso não é óbvio. Foram feitos testes para determinar. Então, existem muitas pessoas inteligentes que têm crenças estranhas. Inclusive, no final desse livro, no último capítulo, ele diz por que ele acha que pessoas inteligentes também possuem crenças estranhas. Tem vários tipos de pessoas muito inteligentes, que ele cita aqui, inclusive, que adotam sistemas de crenças que são muito estranhos, muito diferentes e não verificáveis. Então é o seguinte, qual que é a tese dele? Pessoas inteligentes acreditam em coisas estranhas porque elas conseguem defender, com uma argumentação às vezes muito boa, crenças que elas adotaram por razões não inteligentes. Elas são competentes o suficiente para defender crenças que elas adotaram por razões não inteligentes. Então elas partiram de premissas falsas sobre a realidade, mas leram muito sobre isso, demais da conta, conseguem uma bagagem teórica muito robusta sobre isso, e aí parece que é racional o que elas estão falando, mas elas partem de premissas incorretas. Outra discussão bem interessante que aparece nesse livro é sobre a briga, o embate entre criacionismo e teoria da evolução. Para começo de conversa, por que o criacionismo não é uma teoria? Ele tem uma nova roupagem, independente de quem está falando, chama de design inteligente. Mas por que o criacionismo não é uma teoria? Não chega a ser uma teoria, também é um tipo de pseudociência. Outra coisa ainda ele comenta, um capítulo inteiro sobre isso, que é muito interessante, é sobre a diferença entre história e pseudo-história. E, por exemplo, existem os negadores do Holocausto. Um conjunto de pessoas que falam que o Holocausto não foi da maneira que está descrito na maioria dos livros de história. Então, quais são as evidências que mostram que o Holocausto foi da maneira que está escrito em alguns livros de história? A quantidade de mortos, como aconteceu, quem mandava fazer o quê? Quais as evidências que nós temos que apoiam a teoria de que o Holocausto ocorreu? Então, por que você acredita que o Holocausto ocorreu? É importante que você saiba fundamentar suas crenças, que você não adote crenças de forma totalmente dogmática sobre nada. Vou dar um outro exemplo muito comum hoje em dia, por incrível que pareça. Nós sabemos que a Terra não é plana, por quê? Por que a Terra é redonda? Nós sabemos por quê. Por imagens de satélite. Se você for observar um navio sumindo no oceano, o mastro dele some depois.
Você pode observar a sombra da Terra projetada na Lua. Então essas são algumas das evidências que mostram que a Terra é redonda. Você não pode usar como evidência: a Terra é redonda porque meus professores falaram, porque meu pastor falou, porque eu vi em livros. Tem que tomar cuidado na hora de usar argumentos de autoridade. É muito mais bacana e é muito mais bem fundamentado quando você usa evidências externas, né? Evidências que não dependem de uma autoridade para você fundamentar todas as crenças que você tiver. Tome muito cuidado para não defender crenças que você nem sabe por que você adotou. Se você não sabe justificar determinado ponto de vista seu, então não o defenda, porque ele pode estar incorreto. Você pode estar defendendo uma coisa e você nem entende o motivo. Às vezes você está acostumado a defender aquilo, ou na sua família todo mundo defende, mas você nem entende direito por quê. Então verifique as suas crenças antes de sair pregando sobre qualquer tipo de assunto. Verifique quais são os fundamentos das suas crenças. Tá joia? Então esse livro tem várias dicas muito interessantes sobre como pensar sobre as crenças que a gente tem e como observar as formas que o pensamento erra. Tem erros de pensamento aqui, falácias. São erros pequenos que muitas vezes são imperceptíveis. Então é um livro extremamente rico, recomendo fortemente. Se vocês tiverem interesse nesse tipo de assunto, comentem, por favor, para a gente fazer mais vídeos aqui no canal. Tá joia? Por favor, se inscrevam no canal, ativem as notificações, deem um like no vídeo se vocês gostaram, dislike se não gostaram. E até o próximo livro. Muitíssimo obrigado pela atenção de vocês. Tchau, gente. Até mais.